Oi, pessoal, estamos aqui de volta. Então, para você que está nos acompanhando, este é o terceiro vídeo dessa sequência aí, o poder da magnetoterapia. Então, se você está aqui assistindo a gente e ainda não assistiu os dois vídeos anteriores, recomendo que você assista o primeiro e o segundo vídeo para você estar entendendo esse terceiro vídeo, que é uma sequência, tá bom? Então é isso. Agora, doutor Vô, tudo bem? Tudo bem. Graças a Deus. Eu vou Prazer perguntar. estar com todos vocês aí, assistindo. Vamos tirar as dúvidas, incentivá-los a aprender uma técnica mais simples, eficiente, segura e econômica das terapias naturais, ou chamada atualmente de medicina integrativa. Ou então, que até um nome novo, hein? Medicina do estilo de vida. Esse nome eu gostei. Gostou, Eu já vi, né? eu já vi. Antigamente, na minha época, era terapia alternativa, né? Se falava muito. Depois, medicina alternativa. Ainda começou com medicina alternativa. Foi para terapia alternativa. Terapia integrativa. E agora, qual que é isso que você falou? Medicina do estilo de vida. Medicina do estilo de vida. Essa eu gostei. Que é verdade, né? É verdade, porque assim, a minha esposa fica assim, brava comigo que eu não, praticamente eu não tomo remédio. Tem que estar morrendo. E não é que eu não quero tomar, é que às vezes, muitas das vezes, eu sinto muito melhor quando eu faço um tratamento alternativo do que, sem falar dos problemas que traz o remédio, mas assim, falando assim, efeito, não falar só de efeito, eu não estou falando dos efeitos adversos, né? Que o remédio tem, a terapia alternativa não tem. Às vezes que nem, tô com um problema, agora tô com um problema recente no ouvido e falei, vou tomar antibiótico porque persiste, mas não adiantou muito. É melhor quando eu fazer o tratamento mesmo de acupuntura ou com magneto. Então, às vezes, é um estilo mesmo. Eu sempre fiz isso, né? Dor de cabeça, primeiro me trato com acupuntura, ou mesmo eu pressiono os pontos, né? Que eu conheço bastante doim. Só o último caso mesmo, remédio. Sim, porque o principal em todos os tratamentos é a alimentação, exercício, uma mente pacífica. E Deus já proporcionou aos seres humanos as ervas medicinais, isso já é suficiente. Também os remédios vibracionais da radiestesia radiônica e temos os ímãs. O Paracelso já dizia que quem tem um conjunto de ímãs não precisa comprar remédio o resto da vida. Isso na Idade Média. Paracelsus. É, Bom, vamos lá, doutor? Eu vou fazer aqui umas perguntas aqui que a galera colocou. Então, sim. vamos responder algumas perguntas, né? Doutor, quanto tempo dura um magneto desse aí? Olha, segundo engenheiros que trabalham com metalurgia, isso em 1987, ele tinha me falado que perde 5% a cada 100 anos. Então dura para sempre. Dá para deixar até no testamento. O modo de falar 5% é nada, gente, tá? Eu tô falando que tem gente que colocou a pergunta ainda encucada. Ah, então quando chega nesse nível de trocar, perdeu 5%, eu tenho que trocar? Não, gente, você não vai nem conseguir mensurar isso. Então fica tranquilo. É assim, o doutor Will explica cientificamente. A verdade é que, resumidamente, dura para sempre. Não precisa se inculcar com isso. Não precisa jogar fora o ímã, nem ficar passando produtos químicos. Não precisa nem tomar sol, né? Se quiser, é água e sabão só, para limpar os ímãs. Eu costumo, assim, respondendo um pouquinho aí, incrementando o que o doutor está falando, eu jogo álcool porque eu uso geralmente a fita crepe em cima dos magnetos. Aí fica um pouquinho de cola, né? E geralmente eu utilizo o álcool, né, para tirar a cola da fita crepe, que sempre eu utilizo, né? Não é por causa que eu estou fazendo uma limpeza no magneto, não. É porque eu estou removendo a cola, o excesso de cola que fica. Então, é legal que a pessoa que está olhando também está vendo aí que
existe uma higiene, né? É mais por isso mesmo, tá, gente? Mas como a maioria dos nossos alunos aí que estão assistindo, a maioria do pessoal que está em casa, geralmente vai fazer nele mesmo, não precisa se preocupar com isso. Tá certo, doutor? Correto. Apenas limpeza, sem problema nenhum. Os ímãs, se colocar bactérias em cima do ímã, vão acabar morrendo, né? Com certeza. Bactéria, vírus, se ficar muito tempo, vão ser magnetizados e tchau, tchau, né? De ferrite, esse outro ímã, que na verdade tem uma camada é cromeado, né? É de material chamado terras raras, os quais nós usamos em magnetoterapia ou neodímio. Existem outros materiais ou substâncias terras raras, mas de neodímio são usados nos tratamentos das terapias naturais. E o neodímio consegue aumentar a força magnética praticamente umas 100 vezes. Então, o ímã fica bem mais potente, mas também só tem que tomar cuidado. São mais perigosos também. Se você prender o dedo entre ímãs e neodímio, ou prender a unha, a pele, então o seu ímã neodímio que é mais pesado, cair em cima dos dedos do seu pé, você vai sentir os efeitos colaterais. Então, pessoal, deixa eu falar uma coisa aqui, adicionando aqui um comentário. É o seguinte, né? Eu, na prática, o que eu faço? Tá? O magneto preto, tá? O magneto de ferrite, o doutor Lu falou, ele é um pouquinho mais fraco. Um pouquinho não, ele é bem mais fraco. Então, tem casos que você usa o magneto de ferrite, porém você vai levar. Mas isso você precisa fazer um diagnóstico para fazer o tratamento. Quando escolher um magneto, esse metálico, que é o de neodímio, ou esse de ferrite, é que varia do caso que você vai tratar. Então, geralmente nos meus tratamentos, assim, né, que eu utilizo isso aqui, eu vou deixar mais tempo no cliente, geralmente, mas não é sempre assim, tem que fazer umas análises aí. E geralmente este aqui eu deixo menos tempo, porque ele é mais potente. Então depende do resultado que eu quero, do tempo que eu quero e do problema da pessoa, tá? Não tem como a gente responder isso nesse vídeo assim tão curto, né? Por isso que a gente tem, né, um treinamento completo. Mas aqui, de antemão aqui falando para você, esse é um magneto muito mais forte, então você precisa de menos tempo para ter o resultado. Mas não é assim, então sempre eu vou usar esse. Não, tem casos que a gente utiliza o magneto de ferrite, que a gente precisa dar estímulos menores, porém, durante um bom tempo. Esse aqui é mais rápido, porém mais forte. E outra coisa, tá, gente? O doutor falou aí de que você tomar cuidado. Sim, mas esses aqui que a gente utiliza não vai te dar um problemão. Por exemplo, esse aqui, ó. Eu vou até colocar o dedo no meio para vocês verem, ó. Como ele é encapado, nem assim, não vai acontecer um grande problema. Que aconteceu um problema aí com o Dr. Vu, mas foi porque eram os magnetos de neodímio desse tamanho que a gente não utiliza, não utiliza. Eu tenho, o Dr. Vu tem aquele magneto porque a gente é meio xaropeta das ideias. A gente estuda terapia magnética há muitos anos. Então, quando eu vi aquele magneto, eu comprei para fazer testes, experimentos. O Dr. Hugo também, com certeza, compra várias bugigangas aí. E comprou isso aí também. Então, aí na aula que a gente estava, o Dr. Hugo estava demonstrando, acabou acontecendo um acidente de um grudar com o outro. Mas é um magneto, assim, só para você ter ideia, quantas vezes mais grosso? Isso aqui é um tijolo, gente. Ele é um tijolo praticamente, assim, ó. Esse tamanho. Não usa, tá, gente? Então, pode ficar tranquilo que não vai acontecer. E esse aqui é o maior que tem, você nem precisa também. Esse aqui é o maior desses de tratamento. Geralmente a gente não utiliza, só em casos bem específicos aí. Você usa até menores. O doutor, vou ter um aqui, pode mostrar, doutor? O de neodímio, tá? É esse aqui, ó, que é menor ainda, tá? Fica tranquilo. E aí, como você mesmo pode encapar, ou tem lojas, né, algumas a gente compra já encapado, porque facilita, né? Mas sem encapar é muito mais barato. Então, quanto custa, doutor? Mais ou menos o valor de um kit aí? Um kit básico para a pessoa começar? Acho que uns R$ 200. Só que esses R$ 200 você vai usar pro resto da vida. R$ 200 pro resto da vida. Eu já vi kits aí por 80, depende do que você quer, né? Depende do que você quer. Se você pegar só os de ferrite,
né? Bem mais barato, né, doutor? Sim. E se pegar ímãs pequenos, custa menos. Custa muito Ímãs menos. grandes, custa mais, né? Isso é lógico. Outra questão, pessoal, quem está assistindo o treinamento, a esse mini treinamento, é o seguinte, quer fazer um teste, você nem precisa investir dinheiro agora para você fazer um teste. Geralmente, aí nas geladeiras aí, o povo tem alguns ímãs, não é todos que funcionam, tem uns que é só uma fitinha assim, que é aqueles que colocam. Adequada é pela resposta. Se você colocou de forma correta, você vai sentir algum alívio. Se você colocou de forma errada, não vai notar diferença. É simples assim. Não precisa de nenhum manual de maquineto, tratado, compêndio. É só testado em você mesmo ou então no paciente. Simples. Bom, vamos lá para a próxima pergunta aqui. Doutor, é o seguinte, preciso saber a acupuntura ou qualquer outra técnica para aprender a magnetoterapia? Bom, a magnetoterapia independe da acupuntura. O país que mais usa magnetoterapia é a Índia. E lá eles não usam tanto acupuntura assim. Eles apenas usam ímãs grandes, ou médios, ou pequenos, e só colocam onde está com o problema, formando pares, um norte e um sul, produzindo um campo magnético entre os dois ímãs, ou então usa apenas um polo sozinho, só para ter o efeito de Polo Norte e Polo Sul. Polo Norte como uma bolsa de gelo e Polo Sul como se fosse uma bolsa de água quente. É apenas isso, não precisa saber a acupuntura. Ainda existem clínicas especializadas em magnetoterapia. Quem patrocina essas clínicas acreditam que, beneficiando as outras pessoas, podem ganhar uns votos, alguns pontos para a próxima reencarnação. Essa é boa. A magnetoterapia é usada na Índia há mais de 100 anos, então eles têm uma experiência muito grande. Agora, uma outra pergunta aqui. Existe alguma contraindicação que eu não possa aplicar a magnetoterapia? Não há contraindicação especiais. Praticamente, os ímãs não causam efeitos colaterais. O que acontece é a aplicação errada do polo. Então, o único polo que precisa tomar cuidado é o sul para evitar aumento de células nocivas. O sul não é usado para infecções e nem para câncer. Agora, o sul é útil para regenerar tecidos. Mas assim, as regras são muito simples. O norte funciona que nem bolsa de gelo e o sul funciona que nem uma bolsa de água quente. É bem fácil. Pessoal, a única coisa aí que eu vou adicionar um comentário para você tomar cuidado com o seu celular, tá? Magneto não pode chegar perto de notebook, monitor, televisão, celular. Evita chegar próximo de aparelhos eletrônicos, que isso dá um problema no cristal líquido. Eu já vi gente aí que coloca o magneto assim próximo da tela celular, já era, você vai ter que levar na assistência técnica, fica manchado, mexe mesmo. Então a única coisa para você tomar cuidado com isso. E, claro, se a pessoa tiver marca-passo, não é que você não pode usar, você só não coloca próximo da região do marca-passo. Eu tô com o notebook aqui, ó. Tô com o notebook aqui, o Dr. Vu tá com os magnetos, não vai estragar. Se o Dr. Vu colocar aqui, encostar, aí pode ser que danifique. Mas é isso, então não precisa também ter esse pânico aí, né? Se você for tratar alguém, só pede para a pessoa, tá com o celular? Coloca ali, coloca numa mesinha, acabou, pronto. Não, havendo uma distância de uns 10, 15 centímetros, é suficiente para isolar um pouco o magnetismo dos equipamentos eletrônicos. Eu vou ler outra pergunta aqui, doutor. Então vamos lá, ó. Doutor, sou massagista e já ajudo os meus clientes com massagem no alívio de dores. Se eu usar magnetoterapia, eu vou ampliar meu resultado? A pessoa escreveu errado aqui, mas é isso, tá? Se eu usar a magnetoterapia, vai amplificar o resultado? O que você acha, doutor? Não, sem dúvida. Aí você vai cansar menos seus dedos. E é muito fácil. É apenas, já que é meio preventivo, então você pode fazer tratamento com dois polos,
o norte e o sul, norte à direita, sul à esquerda, e aí o campo magnético formado entre os dois ímãs já vai circulando a energia ou então o fluxo magnético do seu corpo. Enquanto isso, você pode fazer, continuar fazendo sua massagem quiroprática, conversar com o paciente. Então você apenas acrescenta mais um tratamento sem precisar gastar os neurônios, porque a magnetoterapia é muito fácil. Só a magnetoterapia, gente, ela já é fantástica. Já tem um resultado assim absurdo. Eu vou falar aqui, né? Não sei se eu falei nos outros vídeos, mas eu atendi muita gente. A cada 10 pessoas que eu atendia, 6 eu utilizava a magnetoterapia. Não é que eu troquei a acupuntura pela magnetoterapia. É que eu fazia magnetoterapia na pessoa e não precisa saber de acupuntura, não precisa saber nada, não precisa ter nenhum pré-requisito. E algumas pessoas eu só fazia magnetoterapia, outras eu complementava também com acupuntura. Então, se você tem uma outra técnica, técnica de massagem, técnica de ventosa, você pode complementar. Se você não tem, só vai ter o conhecimento de magnetoterapia, você pode. Você vai ter um resultado absurdo. Então, as pessoas que querem experimentar a magnetoterapia em casa, eu acho que a melhor técnica para aprender em casa, doutor, é a magnetoterapia, que é a mais segura, que não é invasiva, a pessoa vai aprender. Não, é simples, é muito simples, o doutor vive falando aí que é a técnica mais simples e mais barata do século XXI, e é verdade. Quando eu aprendi a magnetoterapia, eu vou falar que eu fui para um outro nível de resultado. Porque assim, ó, há muitas pessoas que têm medo de agulha, muitas, que chegavam em mim, e eu não conseguia atender. Simplesmente eu ficava convencendo elas, eu parei de convencer elas e comecei, tá bom, eu tenho aqui uma técnica não invasiva e eu ajudava essas pessoas. Aí que eu comecei a me aperfeiçoar mais ainda, estudar mais ainda, porque eu comecei a ver que tinha resultados tão bom quanto a acupuntura. Eu olhava e falava, meu, e a pessoa não precisou sentir dor. Então, comecei a estudar, até participei até da primeira turma do Dr. Wu aqui de magnetoterapia. Eu sou aluno do Dr. Wu. E por isso que a gente está fazendo esse mini treinamento aí, para trazer para as pessoas essa informação rica e valiosa aí. Até conheci o Dr. Wu, até trouxe um indiano que aplicava, comecei a entender como na Índia eles respeitam a magnetoterapia, né? E é isso, gente. Fazem, pratiquem, né? Apliquem em vocês mesmos, façam o teste e vocês vão se impressionar. E lembrando a todos que existem ímãs grandes para ser aplicado no consultório, existem ímãs menores para colar no paciente e ele levar para casa. E com isso, o efeito dos ímãs se mantém durante vários dias. Isso realmente torna-se um tratamento bem popular, econômico, porque enquanto estiver com os ímãs, o paciente já está sendo tratado direto por vários dias, entre uma sessão e outra de acupuntura ou de massagem. Bom, eu vou fazer mais uma pergunta aqui, que já estourou o tempo. Vou fazer mais uma pergunta para o Dr. Wu, sei que tem várias perguntas. Mas vamos lá. Ó, doutor, afinal, o que que dá? Quais são os problemas? O que que dá para tratar com a magnetoterapia? Tudo. É questão de efeitos terapêuticos. Vai haver doenças que é melhor usar agulha ou usar trigramas ou pastilha de silício, ou é melhor a massagem. Mas assim, teoricamente, qualquer doença pode ser tratada com magnetoterapia. É claro que não é milagre, né? Você coloca o ímã já imediatamente já resolve o problema de 10 anos. É claro que doenças antigas, crônicas, vai precisar de mais sessões. Não somos milagreiros, né? Ou mágicos. Então, precisa juntar os efeitos de vários tratamentos. E também existe outra questão. O terapeuta deve conhecer diversas técnicas e vai escolher a melhor técnica para cada doença. Então, pode ser agulha, pode ser pastilhas de silício, ou cristais de quartzo, ou sementinha de plantas.
nutrigramas. Então, conforme o paciente e a sua doença, o terapeuta vai escolher a melhor técnica, a mais eficiente, a mais fácil, ou a mais econômica para cada paciente. Certo, doutor? Gente, é o seguinte, eu vou responder essa pergunta aqui, nem vou passar para o doutor Vu. Ó, respondendo, tá? Gente, o quarto vídeo, calma, ó, o quarto vídeo vai estar disponível na segunda-feira. Então, para as pessoas aí que estão curiosas, é o seguinte, vai abrir as inscrições nessa segunda-feira, e a galera vai ganhar um bônus para quem se inscrever nesta segunda-feira, que é o seguinte, vocês vão ter acesso a uma mentoria de 4 encontros ao vivaço aí com o Dr. Vô, onde ele vai simular vários problemas aí para você não ficar com nenhuma dúvida. Vai ser 4 encontros ao vivo e online. Então não tem desculpa aí você que não consegue chegar, você que não é de São Paulo, que não sei o quê. Então vai ser ao vivo e online. E nesses encontros aí a gente vai discutir, né, vários tratamentos, simular vários tratamentos aí. Então, fica tranquilo. Sem falar, tô lendo aqui mesmo, tá, gente? Porque é o seguinte, sem falar dos bônus que a galera que não tá ciente. Então, esse é o bônus aí principal, exclusivo para quem está participando desse mini treinamento. Então, além desse bônus, desses quatro encontros ao vivo, que é exclusivo para essa galera que está participando, para vocês que estão participando do mini treinamento, você vai ter acesso a uma comunidade para tirar suas dúvidas aí. O Dr. Vu está lá na comunidade, eu estou lá, então você coloca suas dúvidas, a galera discute aí casos, né? Certificado especialista em magnetoterapia, reconhecido aí pela Associação Brasileira de Magnetoterapia. Você vai ter um bônus exclusivo aí, só ensinando. A galera pergunta muito, né? Então, o Dr. Vu resolveu dar esse bônus aí, só de águas e líquidos magnetizados aí. Um bônus completaço. A apostila completa, então tem muita gente que reclama que gosto de ler, gosto de ter acompanhamento, então você vai ter uma apostila aí, tem quase 50 páginas na nossa apostila. Tem aí, né? Casos clínicos que o Dr. Vu tratou em tempo real, também está dando como bônus para você ter acesso, ver como que ele faz o tratamento com a magnetoterapia. E até um bônus que o pessoal aí ficou, eita, o que é isso? Que é como economizar combustíveis aí com a magnetoterapia. Sem falar que vai ter direito aí, quem está assistindo, aos 4 encontros aí, que é uma mentoria de magnetoterapia, tá? Que já está com data marcada, que é a data que aparece aí na telinha aí para vocês aí, tá? Então já tem que se inscrever, porque já tem data marcada, e aí é um encontro ao vivo online, então tem vagas limitadas. Então não perca essa chance por nada. Na hora que você receber a inscrição, você faça a sua inscrição e garanta a sua vaga. Certo, doutor? É isso aí. Sim. Vai ser muito útil para você prevenir doenças e também aproveitar e tratar a si mesmo, os familiares, os vizinhos, os amigos, até os inimigos também, Sim. tá? E os cachorros, gatos e outros pets, né? Bem lembrado, doutor. Tem muita gente que pergunta isso, se dá para tratar animais. Então, o doutor Wu já confirmou, gente. Até plantas. Não, é tão simples que não há o que complementar. Sim, Como eu venho falando há mais de 30 anos, é a técnica mais simples, eficiente, segura e econômica das terapias naturais. E também da medicina ocidental. Hoje em dia se usa ímã, o eletromagnetismo em tudo. Você está fazendo ressonância magnética, está lá, magnética, sim. né? O nome já diz, né? Só disso. E existem aplicações eletromagnéticas com aparelhos caríssimos para estimular as ondas cerebrais. Então, hoje em dia, você não consegue fugir dos ímãs. Tudo que você comprar ou utilizar tem magneto
no meio. É isso aí, pessoal. Bom, é isso, né, pessoal? Obrigado aí por ter assistido a gente aí nesse mini treinamento. E se você tem interesse, não perca por nada aí. Segunda-feira vai estar disponível aí. As inscrições estarão abertas junto com o próximo vídeo. É isso, doutor. Isso aí. Obrigado por ter assistido, gente. Pessoal, obrigado. Boa sorte. Até o próximo vídeo e espero vocês segunda-feira.